Olá, vamos agora no módulo o uso correto do microfone. O microfone é parte importante do trabalho de guia no momento que ele está guiando um grupo. Então, na verdade, quando vocês estiverem trabalhando e façam do ônibus o escritório de vocês, é importante saber usar o microfone. O microfone é uma parte importante do trabalho bem desenvolvido pelo guia. O escritório é o ônibus. Então, regra básica para todos os guias de turismo: sempre fale, informe toda a programação dentro do ônibus. O grupo, quando sair do ônibus, quando estiver em ação check-out do ônibus, ele já sai com tudo informado. Vamos sair do hotel para um parque, para uma atração. Todas as informações da programação do dia será dentro do ônibus. Vamos para um restaurante. Toda a operação de almoço ou jantar no restaurante será dada essa informação dentro do ônibus. Eles já descem do grupo, do ônibus, sabendo que vai acontecer, como vai acontecer. Para nós, guias, vai ser muito mais fácil poder guiar fora do ônibus, evidentemente, ele sabendo de todas as informações corretas. É mais fácil, não é? Então, toda vez que vocês tiverem um texto explicativo, terminem, feche a cortina do texto com a seguinte pergunta: alguma dúvida? Porque a dúvida de um pode ser de outro. E aí, quando você for repetir a pergunta, você dá a resposta novamente e continua perguntando se tem mais alguma dúvida. Vocês vão ver como vai ser importante vocês trabalharem a informação correta da operação de guiamento. Não é? Eu vou começar a mostrar para vocês alguns tópicos do bom uso do microfone. Não é? Vamos no primeiro banner para vocês, que vai aparecer na telinha, e eu vou desenvolvendo o conteúdo. Eu estou aqui com o meu microfone, e hoje, no período que estamos, e até quando terminar esse período da pandemia, vocês devem trabalhar com uma camisinha no microfone, né? Vende em caixas pela internet, ou você pode mesmo fazer de forma artesanal. É um elástico e você pode substituir, não é verdade? No treinamento da gente, quando os alunos forem fazer as provas, cada aluno vai receber a sua, e depois isso é descartado, certo? Então, todo microfone deve ser usado com uma camisinha para proteger. Se vier um microfone da empresa que você vai trabalhar, né, da empresa transportadora, vem o microfone de lá, coloca a camisinha nele, usa a camisinha protetora, né? Alguns chamam de capa, não é? Leve mais de uma. Nos nossos treinamentos, sempre teremos essas camisinhas disponíveis, individuais, para cada aluno. Ele se apresenta, antes de começar a usar o microfone, ele coloca a capa ou a camisinha no microfone. Terminou, ele retira, coloca o microfone no lugar, e o próximo aluno vem com a camisinha ou a capa e coloca no microfone. Certo? Vamos dar início, então, aos tópicos sobre o uso do microfone. Eu tenho aqui o primeiro banner falando sobre como deve ter a propriedade de um microfone nas mãos do guia. Então vamos lá, o guia de turismo deve ter o seu próprio microfone. Desta forma, poderá evitar alguns incidentes, como por exemplo o microfone do ônibus falhar durante a viagem, ou até mesmo não estiver em bom estado. Mas não use de imediato, guarde-o para alguma emergência. Por que isso? Você tem o direito de usar o microfone da transportadora. Então deixa o seu com você. Ah, mas eu prefiro usar o meu. Ok, então liga o seu
e pegue e guarde o da transportadora. Não é? Algumas linhas regulares de transporte rodoviário não tem o esquema de ligar o microfone. Por isso que, por exemplo, a Itapemirim, ela não tem o dispositivo para ligar o microfone. Por isso que muitos guias, muitas empresas não alugam os ônibus da empresa Itapemirim, mesmo que tenha uma boa tarifa. Veja a importância do uso do microfone. Não é? Então, esse cuidado do uso do microfone, vocês vão ver que, sendo bem usado, vai ajudar você a trabalhar bem melhor as informações da operação de sua viagem. Certo? O próximo banner vai ser colocado na tela e vamos desenvolvê-lo também. Nunca permita que o passageiro pegue o microfone para realizar brincadeiras que não sejam devidamente conhecidas e autorizadas por você. Então, esse tipo de dica é porque muitos passageiros, quando vão acessar, né, vão entrar no ônibus, olham o microfone que está no painel do ônibus e ele pega para brincar, para falar, né, para soltar uma piadinha, para imitar o guia. Não é verdade? Não permita isso. Né? O microfone é material de uso exclusivo do guia de turismo. Né? Nem o motorista tem direito de usar o microfone. Veja a importância disso. Não é? Então, quando você não estiver usando o microfone, deixe-o desligado no painel. E você viu que, por acaso, algum passageiro vai pegar e vai fazer o uso do microfone por alguma atividade, por alguma brincadeira, vai com uma certa gentileza proposital e impeça que ele pegue. Ok? Vamos lá ao próximo banner para vocês verem como tem outra explicação. Lembre que o microfone nas mãos de um passageiro, um simples passageiro, passa em questão de minutos a um artista de qualidade surpreendente. Então, veja bem, se você, por acaso, deixar o microfone na mão de um passageiro, ele pode transformar o ônibus em um auditório, porque ele pode contar uma piada, ele pode falar uma coisa insegura, passar um mal-estar para vocês. Então, nós devemos fazer o seguinte, né? Quer fazer uma atividade onde vai usar o microfone? Use aquela técnica jornalística. Você segura o microfone e direciona para o passageiro quando ele for falar. Porque se você sentir que ele vai ser inoportuno em alguma declaração, você tira o microfone e mantém o controle do diálogo, da brincadeira. Mantém, inclusive, o nível disso. Certo? Então, a gente tem o controle do microfone na nossa mão, não na mão de passageiro. Certo? Vamos lá ver, então, o próximo banner e continuar com as dicas. Olha aí, eu acabei de falar e agora vem definir. Caso queira realizar algum tipo de recreação que seja necessário o uso do microfone, você poderá pôr em prática a já conhecida técnica jornalística. Permita que o passageiro fale ao microfone, mas você deverá permanecer segurando mesmo. Acabei de falar isso, né? Você mantém o microfone com você, faz alguma pergunta, ou às vezes é um bingo, que ele quer cantar as pedras, ou de repente falar com um tipo de uma mensagem, ele quer, por exemplo, arrecadar uma caixinha para o motorista, vamos falar disso ainda nessa aula. Então, isso tudo é com o microfone na mão do guia e não na mão do passageiro, certo? Vamos lá ao próximo banner. A gente vai poder ver que, quando você estiver usando o microfone, algumas dicas são fundamentais. Essa aqui, ó, ao dar início à sua fala, não grite. Mantenha o tom da voz na altura um pouco acima do seu tom normal, mantendo sempre o microfone em direção à sua boca. Eu vou mostrar para vocês aqui a posição correta, eu vou ficar de lado, e vocês estão vendo aqui, ó, esta é a posição correta, esta é a posição errada.
a voz passa por cima. Se você colocar ele na direção correta, a voz vai direto para o cabeçote do microfone. E aqueles que não estão acostumados, é muito comum, durante a sua fala, o microfone ser afastado pelo guia. E aí a voz vai abaixar. Então, nós damos a dica de pegar o dedo e colocar esse dedo no queixo e ele aqui, ó, ir falar. Você pode, em várias direções, ficar dando informação que você não vai ter o microfone afastado da sua boca. Para aquelas pessoas que têm já alguma experiência, é muito fácil, porque é necessário que você se movimente, né? Atenção, tem uma dica também bem interessante. As palavras, elas se movem. As palavras têm vidas, as frases têm vidas. Use as mãos para dar movimento às palavras. Isso é muito interessante. Caso o ônibus esteja em movimento, aí você vai ter que segurar, né, na bainha do bagageiro e com a outra mão segurar o microfone em direção à boca. Não reto, paralelo ao seu corpo. Ele é perpendicular e direto à boca nesta posição. Correto? Vamos lá para o próximo banner, não é? Para a gente poder dar seguimento à explicação do uso do microfone. Ao falar o microfone, olhe para todos os passageiros e, ao mesmo tempo, colocando o microfone na direção da sua boca. Imaginemos um ônibus, que você já tem uma visão de um ônibus inteiro. Então, vamos ler ou falar olhando para os passageiros em Z. Lá no fundo do ônibus, depois para a direita, depois vem aqui na esquerda, aqui embaixo, e depois vem aqui para a direita. Volta para lá, para a esquerda do ônibus, vem para a direita, vem olhando para o meio, vem para cá, para a esquerda, para a direita, e assim você vai dar o prazer de ser um orador técnico muito bem atencioso. Todos os passageiros gostam de ver que você está falando, olhando nos olhos dos passageiros. E aí você vai controlando a reação de quem está entendendo, de quem está gostando, de quem está com dúvida. Você tem um controle total, né? Eu estou usando o microfone aqui de forma fictícia, né? De forma teatral, mas ele não está funcionando. É só para vocês verem que eu, já com a experiência do uso do microfone, eu mantenho ele sempre reto à boca. Então, é interessante que vocês percebam o uso correto, não é? Então, façam isso. Ele reto, em direção à boca, e se por acaso onde estiver parado, use as mãos de forma comedida, não é? Para dar movimento às palavras. Certo? Vamos lá no próximo banner. Quando estiver dando informações gerais para um grupo que não seja realizando um city tour, fique de pé segurando com uma das mãos o microfone e com a outra firme-se na bainha do bagageiro. Jamais sente-se no painel do ônibus. Certo? Então, vamos recapitular. Eu estou de frente para os meus passageiros, coloco a mão na bainha do bagageiro e, desta forma, eu me seguro bem e o uso do microfone em direção à boca. As pernas devem estar semi-abertas, ok? Então, na hora que eu uso a bainha do bagageiro para me segurar, eu tenho a outra mão livre. Marcos, eu gosto de segurar o microfone com a mão direita. Perfeito. Vá no bagageiro do lado esquerdo e use dessa forma para se segurar. Certo? A perna semi-aberta. Jamais sente no painel do ônibus, caso ele não seja cabinado para falar com o grupo. Isso é uma postura terrível, muito condenada pelos motoristas e fica uma falta de postura correta de um profissional guia de turismo. Certo? Vamos lá, então. Quando você tem o cuidado de falar ao microfone, não queira falar bonito,
faça tudo para fazer uma verbalização correta. É melhor falar correto do que bonito. Então, olha só esse banner. Fale claro, evite respirar forte ao microfone. Tem pessoas que têm respiração ofegante. Isso incomoda o passageiro, porque isso fica multiplicado, né? Essa coisa da respiração, né? No microfone, isso fica amplificado dentro do espaço do ônibus. Cuidado com os vícios de linguagem, o tá, o né. Existe uma expressão que é então. Essa conjunção, né, essa palavra, então, ela é usada de forma errada e se tornou um vício de linguagem. Então, evite o tá, o né, o pô, né? Não fale gírias. Eu tenho, às vezes, vocês devem ter observado, que eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu falo a palavra né. E eu tenho que me policiar. Certo? Então, todos os vícios devem ser treinados ao momento que você está usando o microfone dentro das nossas viagens. Caso alguma palavra que você julgue não seja do conhecimento do grupo, diga simultaneamente o significado. Atenção para alguns guias que usam expressões em inglês. Tem pessoas que não sabem inglês. Por exemplo, a palavra check-in. A terceira idade não sabe o que é um check-in de hotel. Você pode até usar a palavra check-in, mas fale, bom, quando estivermos entrando no hotel, quando estivermos fazendo check-in, né, quando estivermos nos acomodando, então fica mais fácil de entender. Você está fazendo um passeio fazendo um discurso sobre a arquitetura da cidade num city tour. E você quer falar de um estilo arquitetônico. Dê um exemplo, né? Quando você fala, por exemplo, do estilo Art Deco. Vejam esse prédio nesse estilo Art Deco, vocês podem observar as características, né? As quinas arredondadas, muitas cores, múltiplas cores, a simetria das janelas. Dessa forma, você explicou exatamente o estilo Art Deco, né? Cuidado com as palavras em inglês, que são expressões que podemos usá-las. Vocês têm que tomar cuidado também, isso é fundamental, com algumas palavras que possam sugerir algum tipo de preconceito. Não é? Isso pode causar problemas. Não dê opinião. Já comentamos isso nas salas de aula, que o guia tem como princípio não achar nada bonito nem feio. Tudo para o guia é interessante. É muito mais fácil você dar uma informação e ter a opinião de interessante do que falar que é bonito ou é feio e isso gerar um questionamento do passageiro. Marcos, o que você acha, da obra da Mona Lisa? Muitos vão visitar, né, um museu em Paris e quando se surpreende com o quadro da Mona Lisa. Eu acho interessante. Tem gente que ama, tem gente que acha sem graça, mas conheceu, valeu a pena. Quem vai ser guia internacional nos parques da Disney vai falar o nome das atrações em inglês? Passe para o português. Certo? Isso é fundamental. A linguagem fica direta e objetiva e bem mais fácil de se entender. Vamos lá para o próximo banner. Caso o microfone seja de boa qualidade, não seja, aliás, de boa qualidade, faça um cone com a palma da mão para canalizar a sua voz diretamente para o cabeçote do microfone. Desta forma, o resultado será uma qualidade de som melhor e mais forte. Então, olha aqui, eu vou fazer para vocês aqui, para vocês entenderem como é aqui a mão. Eu coloco aqui no meio, olha aqui, ó, fecho e coloco a boca na lateral da palma da mão.
e faço isso. Eu coloco exatamente direto à boca. Nessa postura, o som vai aumentar. A qualidade da voz vai ficar fechada, mas você vai ter a tua voz bem mais amplificada. Seja porque naturalmente você tem a voz baixa, ou, de repente, o microfone não é de boa qualidade. Repetindo a ação, colocou no meio da mão, fechou e colocou a boca na lateral da palma da mão e encostou, literalmente encostou. Olha aqui, ó. E você não vai distanciar e sua voz vai ter o volume amplificado. Certo? Próximo banner, vamos lá. Sempre entre no ônibus antes de todos os passageiros e verifique se o microfone está realmente funcionando. Então, deixe-o pronto para o tom exato para o seu uso. Quando você entrar no ônibus para fazer a sua verificação, você vai direto, né, na entrada, pega o microfone e testa. Não faça o teste do microfone com o grupo dentro. Parece que você não se preparou bem para viajar ou para usar o material disponível. Testou o microfone? Fez um teste? Ligou? Pronto, está disponível para o uso. Aí vai fazer a verificação de outros itens, né? As poltronas, a limpeza, o ar-condicionado, a TV, conversar com o motorista sobre as paradas onde serão feitas, o ar-condicionado se está funcionando em toda parte, o toalete está com água, papel higiênico, fez a revisão BUS, pronto. Já pode começar a preparar o check-in de bagagens e malas. Certo? O melhor seria fazer isso na garagem. Você vai direto para a garagem, vê o seu ônibus, que já está separado, faz a vistoria, tem alguma coisa que não esteja funcionando, providencia isso na garagem e vai para o ponto de encontro. Se você vai direto para o ponto de encontro e algum desses itens não estiver em funcionamento, por acaso o microfone, você levou o seu, está funcionando, bendita seja essa aula. Você não levou o seu, não está funcionando, eu aconselho a você embarcar o grupo, as malas e o grupo, voltar para a garagem para trocar o ônibus ou pegar o microfone. Não tente fazer uma viagem, uma excursão sem microfone. Você não vai ter saúde, não vai ter voz, não vai ter condição de fazer um bom guiamento com as informações que são necessárias de serem dadas. Inclusive, né, para todo o grupo, caso ele seja um grupo grande. Vamos lá para o próximo banner. Desligue-o sempre quando colocá-lo no painel do ônibus. Eu mantenho desligado quando não estiver usando. Quando você colocar no painel do ônibus, você tem que desligar ele antes de colocar no painel. Porque se você colocar o microfone ligado no painel, vai dar o barulho de colocá-lo no painel dentro do ônibus todinho. Está poluindo, é alguns segundos de poluição sonora. Desliga, põe no painel. Pegou no painel, liga. Desliga, põe no painel. E assim por diante. Certo? Próximo banner. Vamos lá, então, agora, trabalhar o texto de abertura de um City Tour. Quer dizer, na verdade, eu vou fazer o texto de abertura, vamos trabalhar o texto de abertura e depois, logo a seguida, vamos fazer o texto de encerramento. Eu queria lembrar, antes de começar a detalhar o texto, que esse texto é oficial. Isso é um texto padrão. Você pode até inserir algumas informações, certo? Mas tirar não se deve, porque ele é oficial. Todo guia usa esse texto oficial. Como é um texto de abertura de uma ação técnica, que é o City Tour, nesse nosso treinamento, quando for o treinamento do City Tour, vocês vão falar de frente para o grupo. É assim que se faz um City Tour profissional. Você está numa cidade fora do estado, não é você que vai fazer o City Tour. Nós somos guias regionais do Rio de Janeiro.
Eu estou lá em Salvador, quem vai fazer o City Tour lá é o Guia Regional de Salvador. Nós estamos, nesse momento, dentro da nossa categoria de Guia Nacional, certo? Então, você vai apresentar o guia, que já está devidamente contratado, certo? Então, o texto de abertura, vocês podem até ter esse texto em uma fichinha, não pode ler, pode ver os tópicos. Daqui a pouco você, de tanto trabalhar esse texto, já vai abandonar a ficha. No nosso treinamento, não é possível ler. Temos que trabalhar o exercício da memorização, certo? Então, eu vou colocar o texto aqui, vou ler o texto. Eu estou com o microfone na mão, lembrando que o texto de abertura de um City Tour, no estado do Rio de Janeiro, você pode fazer o City Tour em Petrópolis, Teresópolis, Macaé, Paraty, Angra, Friburgo, certo? Porque nós somos guias regionais, estado do Rio de Janeiro. Quando estivermos fora do estado ou fora do país, quem faz esse título lá em Nova York é o guia regional da cidade de Nova York. Quando estiver em Roma, quem faz esse título é o guia de Roma. Certo? Então, no estado do Rio de Janeiro, somos os guias regionais que fazemos esse título. Então, vamos trabalhar a postura correta, de frente para o grupo, pegando o microfone, colocando em direção à boca. Se você não tiver muito tato ainda com o uso do microfone, coloca o dedo no queixo para que ele não se afaste. Esteja sempre de frente para o grupo, segurando no bagageiro do ônibus e com a perna semi-aberta. O motorista já pode até dar a saída. Ou, se você desejar, você pode pedir para ele aguardar que você termine o texto de abertura. Vamos lá, então. Texto de abertura de um City Tour. Vamos lá. Dicas para se obter um bom texto para que você possa fazer um City Tour de qualidade surpreendente. O nosso treinamento, a princípio, o ônibus fica parado no portão principal do passeio público. Pode haver mudança? Claro que sim, mas isso será informado pelo professor em sala de aula. Mas, a princípio, saímos ali do passeio público. O motorista já está pronto. Você vai fazer o check-in do grupo e vai iniciar o City Tour. No caso do nosso treinamento, né, da nossa viagem, se for uma viagem para fora da cidade do Rio de Janeiro, vai ser uma técnica de excursão de embarque das bagagens e embarque dos passageiros. Se for só o treinamento do City Tour, embarque dos passageiros. E um aluno vai ter essa função. Então, primeiro faz o check-in, viu a documentação do passageiro, /aluno, o voucher e a identidade, embarcou o grupo, aí você vai para frente do grupo com o microfone, usando diretamente a boca. Não esqueça de usar a camisinha. Cada aluno do CIET recebe a sua e começa o texto, então, oficial. Vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para outros serviços turísticos noturnos se dá boa noite. Por que essa diferença, gente? Porque não se faz City Tour à noite. À noite, a técnica é by night. Não tem como se mostrar a cidade durante a noite. Então, bom dia, boa tarde, e se tiver um serviço turístico noturno, aí você dá boa noite. Reforçando, não existe City Tour à noite. Por isso, damos bom dia e boa tarde. Meu nome é Marcos Neves e eu sou o guia de turismo que irá acompanhá-los nesse City Tour através das belezas e curiosidades da cidade do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. Né? Vamos ter cuidados para não dizer a cidade mais linda. Não existe isso. Nenhuma cidade é a mais linda do mundo. Nós não somos os melhores guias. A nossa cidade tem o título da cidade maravilhosa. Você pode também substituir aí nesse texto. Continuando. Esse texto vai ficar completo para você, certo?
Em nome do CIET Turismo, em nome da agência de turismo que você está prestando serviço, eu agradeço a preferência, esperando que aprecie o nosso passeio. Gostaria de apresentar o nosso motorista, senhor Carlos, que estará conosco durante todo o roteiro, seguindo para outro banner. Veja que cada momento está sendo apresentado de forma separada. Terceiro banner. Por favor, mantenham as poltronas na posição vertical para que todos possam ter uma melhor visão e peço que não bebam, fumem ou comam durante todo o roteiro. A pedido da Secretaria Municipal de Saúde, não é permitido o uso do toalete. Deixa eu explicar isso para vocês de forma mais, vamos dizer assim, definida. No mundo, quando se tem city tour, não é? O toalete fica fechado. No mundo, o toalete não está disponível para turistas. Por que isso? A Organização Mundial do Turismo, junto com os ministérios de turismo dos países onde o turismo é uma indústria reconhecidamente forte e organizada, definiu que o toalete usado por estrangeiros pode trazer contaminação de algumas doenças que ainda no nosso país não existem. Então, quando se tem turistas estrangeiros, no Brasil, o toalete é trancado. Mas em caso de urgência de um turista que queira fazer o uso do toalete, você vai no seu ponto de encontro, vai informar isso, como nós estamos fazendo aí, né? Dizendo que o uso do toalete não é permitido e que ele possa fazer uso do toalete que está em frente ao hotel. E se tiver durante o City Tour, você vai ter que fazer uma parada em algum lugar que seja do conhecimento de você, que é um lugar onde tem a toalete limpa. Ou num restaurante, ou num hotel, ou num fast food, certo? Então, você tem que fazer essa parada. E você pede para parar, desce com esse passageiro que vai usar o toalete que você vai indicar fora do ônibus. É muito comum o guia brasileiro não usar o toalete durante esse City Tour. Aliás, alguns guias nem sabem que essa lei, que essa determinação da Organização Mundial do Turismo existe. Se você quiser seguir rigorosamente essas determinações, o motorista pode fechar o toalete para você. Eu acho que isso é o correto. Só para lembrar, na maioria dos ônibus da Europa, na maioria dos ônibus americanos, não tem mais toalete. Por isso que a gente precisa ter as nossas paradas técnicas bem organizadas. Porque o toalete é um detalhe para que comprometa o bem-estar de todos que estão dentro do ônibus. Na verdade, então, no City Tour, o toalete não estará disponível. Lembrando que é para turistas estrangeiros. Mas eu tenho turistas estrangeiros e brasileiro no ônibus. Fecha para todo mundo. Certo? Se você tiver turistas brasileiros, o toalete não precisa ser impedido de ser usado. Continuando, banner. Casos mais urgentes, por favor, comunique ao seu guia. Esse é do texto ainda. Então, eu falei, o toalete não pode ser usado durante o City Tour. Continuando o texto, casos mais urgentes, por favor, comunique ao seu guia. O nosso City Tour terá duração aproximada de 2 horas e o desembarque final será no mesmo local de embarque. Use sempre a expressão aproximada quando falar em horas, em tempo. Por que isso? Caso ultrapasse a hora que você definiu e o passageiro, poxa, você falou que eram só 2 horas, ou que eram 2 horas, já são 3 horas, e o City Tour ainda não acabou.
Não, senhor passageiro. Eu falei aproximado. Pode ser 2 horas, pode ser 1h30, pode ser 2h30. Pode ser até mais ou até menos do que isso. Certo? Então, o guia tem que colocar na sua oratória que definição de horas, período, usar sempre a palavra aproximado. Continuando o banner. Ao final do tour, eu, seu guia, estarei à disposição para melhores esclarecimentos. Alguma dúvida? Bom passeio. Quando você terminar o seu texto, não esqueça de perguntar se tem alguma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Eu posso desembarcar no final, lá em Copacabana, para não precisar vir para o ponto final do desembarque? Você vai ver se pode ou não. Se for o roteiro, esse momento técnico se chama drop-off. O que é um drop-off? O motorista vai parar o ônibus, vai abrir a porta, você vai descer e vai auxiliar esse passageiro a sair e você volta para o ônibus. É muito rápido e seguro. Não é uma parada, certo? E isso tem que ser acordado com o motorista, se é possível. E sempre que for possível, não há problema em fazer. Certo? Pergunte ao passageiro, ao grupo. Alguma dúvida? Eu tenho. Eu posso desembarcar na volta do City Tour, ali próximo ao Copacabana Palace? Olha, o nosso amigo está perguntando se ele pode desembarcar ali no retorno do City Tour. Aí você responde. Essa dúvida pode ser de outros. Certo? Terminou? Deu bom passeio? Falou o texto completo? Você sai de cena. Quem é que entra em cena? A cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Petrópolis, a cidade de Teresópolis, a cidade de Conservatória. E você vai ficar de costas para o grupo. De costas para o grupo. Certo? E aí você vai poder fazer um City Tour, todo City Tour audiovisual. Por que a gente fica de costas para o grupo? Por conta de 3 técnicas. Primeiro, você de costas está vendo o que está vindo. Segundo, a lateralidade. O que tiver à sua direita está na direita do passageiro. O que tiver à sua esquerda está à esquerda do passageiro. Se você estiver de frente para o grupo, os opostos podem se apresentar e pode ser uma falha bem grande do guia. E terceira questão técnica, você está do lado do motorista. Ele dirige o ônibus. Você guia o grupo. Motorista, mais devagar. Aqui você pode seguir. Dá uma paradinha, mantenha a tua esquerda. Tá vendo? Esse diálogo com o motorista é importantíssimo. Então, 3 técnicas nos fazem ficar de costas para o grupo. Você está vendo o que está vindo. A tua direita é a direita do passageiro, a tua esquerda é a esquerda do passageiro. E você tem um diálogo direto com o motorista para orientá-lo no roteiro que você deseja fazer da melhor forma possível. Continuamos agora, vamos passar para o texto de encerramento. Nós temos aqui o texto de encerramento do City Tour. Ele é um texto mais compacto. Você pode apresentar esse texto com algumas informações inseridas a pedido da sua agência, a agência que você está prestando serviço. Então, vamos lá. Terminou o City Tour, você sai da cabine do ônibus, volta para o grupo. Segura o microfone direto para a boca, né, em direção à boca, na bainha do bagageiro, e começa o texto oficial. Estamos encerrando o nosso City Tour. Daremos início agora ao processo de retorno dos passageiros. Agradeço a preferência em nome da CIET Turismo, da operadora de turismo, da agência de turismo, esperando que tenham apreciado o roteiro apresentado. Você pode acrescentar alguma outra informação a pedido da agência, né? Se você não quiser oferecer opcionais, ou se a agência pedir para oferecer opcionais, você vai colocar alguns folhetos nas bolsinhas das poltronas. Se não tiver esse serviço, não precisa fazer nenhum acréscimo no texto.
Se você tem alguma dúvida, use o WhatsApp que está disponível para vocês lá no Tira Dúvidas no site do CIET. E eu vou responder para vocês. Certo? Gostaria de destacar que a nossa agência também comercializa alguns pacotes e opcionais em nossa cidade. Os folhetos explicativos estão à disposição de todos na bolsa das poltronas à sua frente. Esse é o texto, caso a sua agência tenha pedido a você para falar e vender esses opcionais. Lembrando que nós, guias, estamos divulgando. Caso tenhamos uma venda desses opcionais oferecidos pela agência, nós temos a nossa comissão. É assim que funciona o mercado. E, às vezes, você mesmo vai conduzir esses grupos, esses passageiros que optaram por esses opcionais que você vendeu. Então, você pode, além de ganhar a comissão da venda dos opcionais, você pode ganhar a diária de conduzir esses passageiros nesses opcionais. É assim que funciona no mundo do turismo. Nós, guias, temos o nosso ganho acrescido de comissões de serviços oferecidos. Certo? Continuando o texto, por favor, mantenham as poltronas na posição vertical para que todos possam sair com mais tranquilidade e não esqueçam os seus pertences a bordo. Isso de deixar os pertences dentro do ônibus e saírem, acho que acontece no mundo todo. Dá muito trabalho para retornar esse objeto para o passageiro, porque você vai ter que se organizar para poder ir lá na garagem buscar, ou pedir que alguém da administração da garagem faça chegar às suas mãos para você levar para o passageiro. Então, peça para voltar as poltronas na posição vertical para que na hora de sair seja mais confortável e olhe os objetos. E quando o grupo descer, faça uma revisão. Olhe as poltronas, nas bolsinhas das poltronas e olhe no bagageiro. Abra o toalete, bata primeiro e abre, né? E, de repente, você vai ver que está tudo certo. Graças a Deus, vai finalizar de forma fácil o seu City Tour. E faça isso no treinamento. O aluno que tiver com texto de encerramento, faça essa vistoria, né, nas poltronas, nas bolsinhas das poltronas, olhe o toalete, olhe o bagageiro, e isso é treinamento, isso faz parte do nosso serviço. Vamos fechar, então, o texto de encerramento. Alguma dúvida? A frase aparece de novo e obrigado e até breve. Certo? Então, está aí o texto. Claro que foi fragmentado para que eu pudesse desenvolver e esclarecer, justificar o seu uso. Mas ele é o texto completo. Você vai receber isso do professor, vai ficar disponível para você, quando você pegar o seu tema, né? E você já tem esse documento com você. Você tem o texto de abertura e o texto de encerramento. É só colocar o seu nome lá no texto de abertura e colocar o nome da sua agência que você está prestando serviço. Quem estiver fazendo o treinamento e usar esse tema, vai usar o seu nome e vai usar o nome da agência CIET Turismo. Continuamos à disposição. Vamos lá agora ao texto de excursão. No nosso treinamento ou avaliação, nas excursões de Petrópolis, Teresópolis e a prova final, onde ficamos hospedados, nós temos o hotel, nós temos mais de 2 dias, caracteriza então uma excursão. Esse texto de excursão também é oficial. Você pode acrescentar alguma informação, mas não retire. Todas essas informações são importantíssimas para que você possa ter sucesso no seu guiamento. Vamos treinar. Se você quiser alterar esse texto oficial quando você estiver trabalhando, fique à vontade. Mas a sugestão de um
texto base é importante para que você saiba início, meio e fim. Esse início, meio e fim é um início e meio e fim técnico. Perfeito? Então, eu vou começar a leitura e, se preciso, eu faço algum esclarecimento. Texto técnico de uma excursão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Caso a excursão saia de dia, caso a excursão saia à tarde, muitas excursões saem à noite. Meu nome é Marcos Neves, sou a guia de turismo que irá acompanhá-los durante essa excursão. Você pode falar para o grupo com seu nome oficial e pode usar o tratamento de você para os passageiros. Alguns guias preferem optar em tratar os passageiros de senhor e senhora. Isso é uma opção de vocês. Fiquem à vontade. Continuando. Em nome da Siete Turismo, em nome da empresa que você vai prestar serviço, agradeço a preferência, esperando que apreciem o nosso passeio, os nossos serviços. Gostaria de apresentar o nosso motorista, senhor fulano tal, que estará conosco durante toda a viagem. Próximo banner. Para que possamos desfrutar de todos os serviços com segurança e tranquilidade, algumas informações gerais se fazem necessário. E, por conta disso, peço que todos fiquem atentos a essas solicitações. Então, traga para você todo o grupo. Dê ênfase às informações. Faça com que todos prestem atenção. O teu sucesso de guiamento vai ser depois que eles entenderem essas necessidades comportamentais. Né? O grupo tem que obedecer à orientação do guia. Os adultos, enquanto guiados, ele não precisa nem ficar com o guia. Ele pode perguntar ao guia: que hora vamos voltar? E ele comparecer ao local de encontro na hora marcada. Mas quando você tem o grupo todo com você, é porque você já está fazendo sucesso. Você está conseguindo trazer o grupo para você. Você já conquistou o grupo. Continuando. Número 1. O nosso tempo de viagem é de aproximadamente X horas. Olha a palavra aproximadamente. Daqui a Campos do Jordão, daqui a Petrópolis, daqui a Teresópolis, teremos aproximadamente 2 horas, 3 horas. Certo? Número 2. Faremos uma parada técnica de aproximadamente tantas horas, tantos minutos, e diga o nome do lugar. Por exemplo, faremos uma parada técnica no Graal de aproximadamente 30 minutos, ou de aproximadamente 2 horas, de aproximadamente 1 hora, para que possamos fazer uso dos serviços de alimentos e bebidas, toalete, comunicação com os familiares e outros serviços. Se programe quando você tiver uma parada técnica. Se fosse você, procurava no site informações. Tem toalete? Sempre tem. Mas tem fraldário? Tem Wi-Fi? Não é? Isso é interessantíssimo hoje. Muito, muito legal você falar isso para o seu passageiro. Tem caixa eletrônico? Tem loja de souvenir? Isso tudo é importante você dar a informação antes dele descer. Dentro desse tópico aí, número 2. Vamos lá, passar para o 3. Tópico número 3. Ficaremos hospedados no hotel X, categoria tantas estrelas. A sua localização é privilegiada e os serviços são bem variados. Temos ar-condicionados, TV, minibar, piscina, serviço de room service, 24 horas, Wi-Fi. Esses serviços todos são importantíssimos para você falar. Inclusive um minibar. Se você, por acaso, tem minibar em seus apartamentos, tem que falar para que eles possam conferir ao chegar ao apartamento, à unidade habitacional, para ver se está tudo correto. Confira,
Pede eles para tirarem uma foto de quando chegarem. Quantas barras de chocolate tem? Quantas águas minerais? Quantas latinhas de refrigerante? Para que ele não se surpreenda no check-out e cobrem a ele uma coisa que ele não consumiu. Está vendo a importância de você ver essa informação clara no seu texto? Vamos passar para o tópico seguinte. Após a nossa acomodação, peço que permaneçam em seus apartamentos para que eu possa contactá-los e informar o número da minha acomodação. Fundamental que você, depois que fez o check-in dos passageiros, depois que você acomodou os passageiros, ligue para cada um deles, pergunte como é que vocês estão. Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Olha, o meu apartamento é o 320. Para ligar para cá, basta discar o número do apartamento. Olha você se colocando à disposição, não deixando que problemas fiquem represados. Isso é fundamental. Tem alguns guias que não gostam de dar o número do apartamento. Preferem ficar sozinhos, sem estarem com os problemas, porque tem passageiro que liga para qualquer situação. E tem que ligar, porque ele tem um guia com um prestador de serviço. Próximo tópico. O nosso ônibus é equipado com poltronas reclináveis, ar-condicionado, TV, som e vídeo, que deve obedecer à programação já definida pelo guia de turismo. Toalete, que deve ser usado apenas em casos mais urgentes. Né? Não promova o uso do toalete. Tem alguns guias que, em viagem, fecham até o toalete a chave e falam, se precisarem usar o toalete, eu estou com a chave. Venha falar comigo. Isso inibe um pouco o uso do toalete. Deixe para usar os toaletes nas paradas técnicas que você vai informar ou já está no texto informado. Certo? Próximo tópico. Faço agora uma demonstração das saídas de emergências. 2 nas laterais, obedecendo às sinalizações que estão no idioma português. E 2 aberturas no teto, que também funcionam como refrigeração natural, caso seja necessário. Então, geralmente, as orientações de abertura das saídas de emergência estão no idioma português. Se tiver turistas estrangeiros, não é? Você faz a tradução. Não é? Tem algumas companhias aéreas que chegam próximo ao passageiro que está sentado na saída de emergência e perguntam se ele fala inglês. Em caso de precisar usar o serviço desse passageiro, ele tem que saber as instruções para abrir a porta. Alguns guias, quando tem turistas estrangeiros, falam para ele a tradução que está na orientação de abrir a porta de emergência. Está vendo como é que é bem detalhado o fato de você estar falando texto de abertura de uma excursão? Quantas informações importantes. Vamos lá para o tópico número 6. Reforço a necessidade de permanecerem com os cintos de segurança afivelados e não permanecerem de pé circulando nos corredores. O uso do cinto de segurança é fundamental. É desconfortável, mas é fundamental. Caso o ônibus pare na fiscalização na estrada e o policial federal entra no ônibus, se ele encontrar um passageiro sem cinto de segurança, será perguntado ao grupo, ao passageiro, se eu foi informado pelo motorista e pelo seu guia para usar o cinto? Sim. Não. Não fui. Ele vai perguntar ao outro, o senhor foi? Não. O senhor foi? Não. A transportadora é multada. Se por acaso ele encontrar divergências, é porque foi informado. E quem vai ser multado através do seu CPF é o passageiro. Então fique atento, porque vai ter passageiro que não vai colocar o cinto. Certo? Não obrigue, não crie problemas. Mas fique atento. Uma parada, vire para o grupo. Gente, olha, aqueles que estão sem o cinto de segurança. Por favor, vamos afivelar o cinto para não ter problema na fiscalização aqui na estrada, nem para o motorista, nem para os passageiros. Continuando. 6. O pacote que vocês adquiriram inclui hospedagem com meia pensão.
O que é meia pensão? Café da manhã e uma refeição. Ingressos, transporte e ônibus de turismo. Acompanhamento do guia de turismo cadastrado pelo Ministério do Turismo. Vamos à expressão, vamos desenvolver a expressão meia pensão. Meia pensão é o café da manhã e uma refeição, que pode ser almoço ou jantar. Ah, mas eu não janto. Mas hoje a programação é janta. Por isso que a operadora ela pode trabalhar com essas duas opções. Então, meia pensão, café da manhã e uma refeição, que pode ser almoço, que pode ser jantar, que pode ser o uso dos dois. Pensão completa, café da manhã, almoço e jantar. Continuando, tópico número 7. Ainda no 6, durante todo o passeio, estarei à disposição para melhores informações e buscando prestar sempre os melhores serviços. Prestar serviço é saber responder a tempo, a hora que o passageiro precisar. E até, às vezes, dizer, vou resolver, vou te dar atenção, vou dar continuidade à solução do seu problema no momento exato. Né? Vamos obedecer as prioridades operacionais. Continuando. Alguma pergunta? Bom passeio. Novamente a frase, alguma pergunta. Bom passeio é a saudação, né, que todos esperamos que aconteça tudo de bom durante as visitas aos atrativos e essa viagem. Bom, apresentamos o texto de abertura. Se você tiver alguma dúvida, você tem o meu WhatsApp que eu vou responder, não vou escrever, vou gravar e vou tirar a sua dúvida. Está disponível lá no Tira Dúvida do site do CIET, www.ciet.com.br, né? E tem lá o item Tira Dúvidas. Continuando. Bom, vamos agora falar da parada técnica, fundamental para o conforto dos passageiros. Nenhuma viagem, nenhum grupo, nenhum motorista pode ultrapassar mais de 3 horas sem ter uma parada técnica. Por determinação da legislação dos transportes turísticos, numa viagem de mais de 6 horas é necessário que se tenha 2 passageiros. Desculpe, 2 motoristas. Vamos repetir. Em viagem mais de 6 horas é necessário que se tenha 2 motoristas. E não se deve fazer uma viagem com mais de 3 horas sem uma parada técnica. E como não podia ser diferente, parada técnica é um momento técnico e tem o seu discurso técnico. Vamos treiná-los e esse discurso também é oficial. Então, eu vou mostrar para vocês o texto oficial do check-out para uma parada técnica. Né? Vamos lá, seguindo com os banhos. Você tem aí uma foto do Graal, que é uma das melhores paradas utilizadas pelos guias de turismo, né? Temos vários serviços interessantes que os passageiros gostam, fora a qualidade do atendimento. E o Graal também tem um carinho muito grande pelos guias de turismo. Isso também é muito importante, essa parceria. O texto oficial. Senhores passageiros, por favor, estamos próximos da nossa parada técnica no Graal de Itatiaia. Nosso tempo de permanência será de aproximadamente 20 minutos, 2 horas, 1 hora. Média para lanche, 30 a 40 minutos. Para almoço, 1 hora. Média, eu posso usar 1h30 para almoço ou janta e posso já usar 40, 30 minutos para lanche. Continuando. Nessa parada temos os seguintes serviços. Você já pesquisou, já procurou saber e já está na sua ficha. Temos os toaletes, fraldários, loja de souvenir, restaurante, telefonia e o Wi-Fi, que é automático, tem a senha tal. Algumas paradas são poucas, que são poucas, repetindo, tem toalete que tem taxa de uso, certo? É uma postura um pouco antipática, mas algumas paradas têm essa operação de custo do uso do toalete.
E isso também deve ser dito para o passageiro dentro do ônibus. Porque ele já vai pegar um trocadinho, já vai pegar uma moeda e já vai sair com ela na mão. Certo? Continuando. Por favor, mantenham as poltronas na posição vertical, para que todos possam desembarcar com mais conforto. Fundamental. Se a poltrona do corredor estiver arriada, quem está sentado na janela para sair, né, vai ter dificuldade. Então, é muito gentil do passageiro levantar a poltrona dele, porque atrás alguém vai sair. E vai sair com mais conforto. E o guia convidou o passageiro para gerar essa gentileza. Continuando. Não esqueça os seus pertences a bordo, pois o ônibus permanecerá fechado. Deixa eu voltar aqui para falar para vocês. Algumas pessoas precisam e têm horários de remédio. E, às vezes, eles descem e deixam o remédio dentro do ônibus. Aí, se lembra, vai procurar o guia para poder ter acesso ao ônibus que está fechado. Não é? Então, vale a pena chamar atenção para isso. Né? Atenção, quem tem o seu remedinho, leve a sua carteira de dinheiro. Pode deixar o casaco aqui dentro. Né? O seu celular leva junto. Mas, lembrando que todos deverão descer. Sempre trabalhe dessa forma. Todos deverão descer. Por quê? Descendo todo o grupo e fechando o ônibus, fica tudo mais seguro. E caso aquele passageiro que esqueceu o remédio, que não ouviu você falar, ou às vezes você esqueceu de falar, nós vamos ter que fazer com que ele volte ao ônibus para pegar o remédio. E aí você vai ter que procurar um motorista, porque ele vai abrir o ônibus. Olha a operação. E se o motorista estiver almoçando? Ele pode autorizar você a abrir? Ele vai parar o almoço? Ou o passageiro pode esperar até o motorista terminar de almoçar, ou de jantar, ou de fazer o lanche para pegar o remédio? Aí é com você. Esse interpessoal vai funcionar com você. Por isso, o detalhe do texto técnico de check-out, de parada técnica, para que você possa fazer com que essas circunstâncias, né, essas atitudes fora da curva não aconteçam. E terminando a frase, alguma dúvida? Aí que pode aparecer alguma pergunta, você repete a pergunta e joga a resposta para o grupo. Isso é muito bom. Esse texto vai acontecer uns 10, 15 minutos antes de chegar até a parada. Chegou a parada, você vai auxiliar o grupo a descer depois do teu texto. Encostou, se tiver o número da plataforma, é só você informar. Estamos parados na plataforma 16 ou A18. E o teu ônibus terá e deverá sempre estar identificado com a placa do nome da sua agência no vidro. Qual é o dever? Correto é o motorista descer e auxiliar os passageiros na descida. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês o próximo banner. Esse tipo de ônibus é fundamental para que vocês vejam que aonde o motorista está é a descida de passageiros especiais, os cadeirantes. Não é? Somente o motorista pode fazer uso. Certo? Você tem um cadeirante no grupo. Você vai fazer toda a descida do grupo enquanto o motorista está fazendo a descida do cadeirante. Depois que ele fizer essa operação, o ônibus será fechado. Mas você já deu a informação geral para o grupo antes do check-out. Certo? O próximo banner que eu vou apresentar para vocês é uma observação muito importante. É cortesia do motorista dar a mão para auxiliar a descida do passageiro. Contudo, caso o motorista não tenha esse procedimento, cabe ao guia de turismo realizar essa função. Alguns motoristas saem do urbano e vão para o turismo. Aí não tem esse treinamento que deveria e deve ser dado lá na empresa. Ou, às vezes, alguns motoristas, pouquíssimos, graças a Deus, não têm essa sensibilidade. Então, quem auxilia na descida deveria ser o motorista.
Ele não fazendo, faça você. Quem sabe, ele vendo o que você está fazendo, ele vai pegar esse bom exemplo. Tem pessoas que não desejam auxílio, né? Mas você, de qualquer forma, já levantou a sua mão. Você se colocou disponível para ajudá-los. Agora, a terceira idade, né? Vai precisar desse auxílio, dessa sua ajuda. Algumas transportadoras rodoviárias têm até mais um degrauzinho opcional que vai diminuir a altura do último degrau para o chão. Então, essas são as informações técnicas para uma boa parada. Lembrando que nas paradas técnicas, geralmente, eu não conheço, paradas técnicas não dão comissão à guia. Nós temos a cortesia, né? Nas viagens internacionais, rodoviárias, por exemplo, na Flórida, para você ter a cortesia da sua refeição, tem que estar do lado do motorista. Os americanos entendem, motorista mais guia é igual a grupo. Então, quando tem o guia e tem o motorista, tem um grupo almoçando ali. Aí nós temos a cortesia. No Brasil, o motorista está uniformizado, sempre. E o guia com a sua carteira sempre de guia, o seu cadastro. E fique sempre junto com o motorista, né? Porque você vai aprender com ele algumas dicas, certo? Então, tá aí a aula de parada técnica texto oficial.